Craque Buba Energia, hein? Quem foi o destaque dessa partida? Quem foi melhor em campo, hein, Samuel Venâncio, na sua avaliação? Menos pior, né? Eu vou de Ryan Lelis. E aí, Gabriel? Eu acompanho o Samuel. O menino esforçou, mostrou serviço, buscou o jogo o tempo todo, teve um gol anulado. Moleque Ryan também, viu, Léo? Você, Valu? Cara, eu vou de Ryan pela estreia, mas eu queria só fazer uma ressalva, um asterisco. É Ryan. O Fagner, aos 36 anos, dá muito exemplo para muito jogador dentro do Cruzeiro. Ryan Lelis é o meu voto. E você, Caio? Vou de Japa. Gostei mais da partida do Japa. Então, boa, Japa com voto, o Ryan com 3 votos. Ryan Lelis, então, craque Buba Energia, eleito pela equipe da Samuca TV. O Divina TV, que é agora que o Neymar foi ali conversar com o Rian Guilherme, né? Eles tiveram aquele entreveiro no finalzinho, o Neymar Léo, tentou o chapéu e tal. Vai. O Neymar tá dando volta olímpica comemorando essa grande campanha do Santos. Meu Deus. Ai. Cadê aquela risada do Coringa, hein, isso, Samuel? Velho? Falando stand-up Não, comedy. aquela... O presidente sabe, você, com seus contatos, você sabe? Cara, assim, eu vou defender o Jardim aqui agora. Olha, então sabe, ele Vou sabe. defender o Jardim. Ele sabe. As respostas são enigmáticas, mas a turma é chata pra cacete também, né? Porra, tem 6 coletivas que ficam perguntando pra ele se ele vai continuar no ano que vem ou não, e a resposta é sempre a mesma, cara. Ele vai esperar acabar a Copa do Brasil, ninguém percebeu ainda. Aí vai chegar quarta-feira, depois do jogo contra o Corinthians, vão perguntar de novo. Aí depois do jogo da volta, vão perguntar de novo. Aí se for pra final, vão perguntar no primeiro jogo da final. Mas porque às vezes pode ter mudado. Não vai, mas não vai, tá claro que não vai mudar. O dia que mudar, o Cruzeiro vai anunciar, gente. Pro bem ou pro mal? E assim, não vai anunciar antes de acabar a Copa do Brasil. Me parece muito claro, pro bem ou pro mal. Me parece que o foco dele, de fato, tá nos jogos da Copa do Brasil. Então, assim, é enigmático, a gente fica ansioso, tá todo mundo querendo saber se ele vai ficar ou não pro ano que vem e tudo mais. Mas que chatice também ficar perguntando isso de quarta a domingo pro cara, né? Enfim, eu já falei aqui e acho que, pro bem ou pro mal, o Pedro já sabe a resposta. Que é quem tem que saber. Eu acho muito pouco provável que o Jardim surpreenda o Pedro. No sentido de o Pedro tá achando que ele vai ficar e de repente acabar o ano, o Jardim bater no ombro do Pedro e falou: Pedro, ó, obrigado aí por tudo, tô juntando minhas coisas e tô indo embora. Acho muito pouco provável, pela relação que eles construíram, que a gente sabe que eles construíram, é uma relação muito forte, rara no futebol, esse tipo de relação. E é óbvio, a gente pode se surpreender com as pessoas, isso acontece todo dia. Mas eu acho que o Pedro já sabe, ou pelo menos tem uma boa ideia do que pensa o Jardim, do que ele quer pra ficar. O próprio Jardim já falou que o Pedro sabe o que ele precisa pra ficar, enfim. E me parece que ele vai ficar no Cruzeiro. Eu acho que os sinais são de permanência. Mas, enfim, ficar perguntando toda quarta e domingo não vai decidir mais rápido, não. Eu particularmente não gosto disso. Me incomoda. Bom, incomoda o torcedor pra caramba. A gente tá em dezembro, cara. Hoje é dia 8 de dezembro, gente. A gente não sabe qual que vai ser o técnico do Cruzeiro com uma campanha extraordinária no Campeonato Brasileiro pra ir numa semifinal de Copa do Brasil pra próxima temporada? Agora, olha que doideira. O Gris acabou de falar que, particularmente, ele acha que fica. Aí eu acabo de receber uma mensagem aqui de outro colega da imprensa, que pediu para não citar o nome, e falar: ontem foi claro, ele não fica. Pra mim, gente, não tem clareza ou claridade, mas não tem clareza nenhuma. Eu não consigo ver se ele vai ficar ou não vai ficar. E eu nem julgo quem pergunta, Gris, porque na cabeça do torcedor e da imprensa, se existe essa dúvida, há uma ansiedade para decidir logo. Eu sei que não vai decidir, eu sei que eles estão preocupados e focados na reta final de Copa do Brasil, mas incomoda e conversa com os cruzeirenses que ficam o tempo inteiro. E aí, CJ? Fica ou não fica? E aí, CJ? Fica ou não fica? Como é que vai ser? Não, ele não pode sair, CJ. Eu falei, isso aí tá incomodando. Eu acho que é uma resenha que desestabiliza completamente. Bom, internamente eu não sei. Nada que está desestabilizado. Eu acho muito chato isso. Mas eu acho que é só do portão pra fora. É chato pela ansiedade do torcedor. Mas, gente, mas é o torcedor que baliza o que é o que não é dentro do clube também. É o torcedor que vai no estádio, é o torcedor que quer o título, é o torcedor que quer a vitória. Mas o torcedor vai no estádio, o ingresso esgotou em 24 horas. Então, mas é porque tá numa semifinal. Se fosse você o técnico, Gris. É isso, tá numa semifinal, o foco dele é na semifinal. Se você fosse o técnico, Gris, teria lotado o estádio também, cara. Exatamente. A questão é,
Para a próxima temporada, a gente está falando aqui de início de temporada dia 11 de janeiro, é campeonato estadual, mas o Campeonato Brasileiro já começa no dia 28. Gente, a gente está 40 dias da volta do Campeonato Brasileiro. Sendo que vão ter férias. Desculpa, eu não acho isso normal, eu não gosto dessas resenhas. É a mesma coisa também da questão de renovação do Matheus Pereira. Eu acho isso muito chato. Eu acho que a gente está falando aqui, se o Cruzeiro quer realmente se colocar num clube com uma gestão europeia, CJ, uma gestão extremamente profissional, a gente já tem que saber em dezembro qual é o planejamento da próxima temporada, cara. Desculpa. Mas esse planejamento vai sair em dezembro, assim que acabar a Copa do Brasil, gente. Não, Você vai falar na próxima temporada quando acabar essa. É normal eu isso, entendo, não tem nada de absurdo. Eu entendo Se o que você quer internamente dizer, não tiver pressão, ok, tudo bem, a vida que funciona é da porta da toca para dentro. Se já tiver uma decisão, ok, faz parte da empresa manter esse sigilo ou esse modus operandi, ok. Mas que causa estranheza, ansiedade da porta da toca para fora, aí com a imprensa especulando e com o torcedor sofrendo, né, uma permanência ou não, eu acho que causa. Eu acho ruim. Não, o torcedor tá ansioso, eu sei que tá. E o contrato dele é até 26 de ano que vem. Dezembro, 26 de janeiro. Não, dezembro de 26. Até o final do ano que vem. Então não tinha por que a gente ter essa conversa. Quem tá criando essa conversa não somos nós. Ai. Aqui. Claro que é. A gente que fica perguntando pro cara toda semana se ele vai ficar ou não, pô. Mas calma. Uma coisa é a gente perguntar, outra coisa é ele responder. Da onde surgiu isso? Outra coisa é ele não cravar. É porque a resposta poderia ser, gente, eu tenho um contrato até dezembro de 26. Calma, vamos focar na Copa do Brasil. Simples, rápido e objetivo. Exatamente. Quero te atualizar agora sobre o futuro de Gabigol. E surgiu mais uma alternativa para o atacante que não deve ficar no Cruzeiro. Já havia contado para vocês sobre a vontade do Corinthians em fechar com o Gabigol. O grande problema é que se não se desfizer nem de Yuri Alberto nem de Memphis Depay, o Corinthians não terá grana para bancar o salário do Gabigol. E nas últimas horas surgiu lá em Santos a informação de que o Gabigol interessa ao Peixe. Ricardinho Martins, meu amigo, foi quem contou que o Gabigol tem conversado quase que diariamente com dirigentes do Santos. Não faltam grandes amigos para ele por lá. Neymar, por exemplo, é seu velho parça. Gabigol, inclusive, é casado com a irmã do Neymar. E o retorno ao Santos via Neymar certamente seria facilitado. O presidente Marcelo Teixeira também gosta bastante do Gabigol. Mas esse retorno só acontecerá diante de duas circunstâncias. A primeira delas, o Santos não quer pagar nenhuma compensação financeira ao Cruzeiro. Ou seja, o Gabigol precisaria de uma rescisão amigável do seu contrato, que só termina em 2027. Depois, o Santos alega não ter capacidade de bancar os 2.400.000 por mês a que tem direito o Gabigol. Em Belo Horizonte, o Gabi precisaria reduzir, diminuir seus vencimentos para voltar à Vila Belmiro. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Peixe: Gabigol seria um bom acréscimo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar de Cruzeiro, né? Neymar que se vire pra lá com os seus problemas. Quero ouvir o Ale Oliveira já sobre o time do Cruzeiro pra quarta-feira e o que ele viu do jogo do Cruzeiro ontem na derrota pro Santos, mas com muitos garotos em campo. Ale Oliveira, muito boa tarde. Você comentou o jogo ontem na Itatiaia dessa garotada. Eu particularmente gostei desse Ryan Lelis, viu, Ale? Personalidade, bom de bola, tem aquela passada larga que eu gosto pro jogador de meio campo. O que você viu dessa garotada do Cruzeiro? O Japa também já mostrou que tem bola, hein, Ale? Boa tarde. Muito boa tarde, viu, Tiagão? Boa tarde para todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Eu acho que um teste importante, né, pensando aí nas individualidades, principalmente na garotada, né, eu acho que é uma oportunidade que o Léo Jardim teve de dar uma observada mais profunda nessa molecada que realmente tem qualidade. O Cauã Prates é muito jovem, mas muito promissor. O Japa já mais rodado, é um cara que corre demais, né? Ele se dedica muito. E o Ryan Lelis que tá chegando com muita autoridade, né? Um cara que já viu que não pipoca e nem pro Neymar, né? Ficou bem claro. Mas de qualquer maneira eu acho que o Cruzeiro pagou pelo desentrosamento, né? Evidentemente que teve problemas na saída de bola, teve problemas no momento defensivo e não conseguiu incomodar muito o time do Santos. Ali no primeiro tempo, quando estava 0-0, teve um gol anulado do Gabigol, aliás, uma bela finalização do Gabigol, e mais uma ou duas jogadas do camisa 9 do Cruzeiro, que fez um bom primeiro período, mas no mais o Santos com a Vila lotada, com a necessidade de conseguir o resultado, o empate
empate para se livrar do rebaixamento e a vitória para conseguir a classificação para a Sul-Americana, com o time titular, com o time experiente, conseguiu o resultado positivo, mas nada que abale o Cruzeiro pensando no seu objetivo principal, que é a Copa do Brasil, né? Então, acho que um bom teste para as observações da comissão técnica, preparou ainda mais no seu planejamento a equipe titular e vida que segue. O Santos conseguiu seu objetivo e o Cruzeiro tem ainda o seu sonho de conquistar mais uma edição da Copa do Brasil, mas muito vivo, pensando na quarta-feira e depois no domingo, viu, Tiagão? Boa! Tá aí, Ale Oliveira, ó, já vamos falar desse jogo, né? De Cruzeiro e Corinthians com o Ale Oliveira. Ô Emerson Pansieri, programação do Cruzeiro, vem aí a grande cobertura da Itatiaia também para essa decisão. Um grande jogo, uma grande festa com o Mineirão lotado, agora é Copa do Brasil. Pansieri, boa tarde. Alô, Thiago Reis, um abraço para você, para quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia. O Cruzeiro recebeu uma oferta de 8 milhões de euros pelo zagueiro Jonathan Jesus. E o valor, a princípio, não interessa. Nós apuramos que a direção do Cruzeiro até pode vender o Jonathan Jesus se receber uma proposta no valor de 10 milhões de euros. A verdade é que ele foi procurado pelo Zenit da Rússia nos últimos dias. É um zagueiro de 21 anos, inclusive foi titular ontem na derrota do Cruzeiro para o Santos por 3-0 na Vila Belmiro. E o Zenit tem vários brasileiros, né? Tem o Nino, tem o Gerson, tem o Luiz Henrique, todos atletas que recentemente estavam no futebol brasileiro. O Cruzeiro que tem no Campeonato Brasileiro também essa terceira colocação, 70 pontos marcados, e o artilheiro, né? Caio Jorge, 21 gols marcados, time hoje já treinando na Toca da Raposa, preparação para o duelo contra o Corinthians na quarta-feira às 9h30, jogo de ida, semifinal da Copa do Brasil com mais de 60 mil cruzeirenses. Fagner está fora, jogador está emprestado pelo Corinthians e o Cruzeiro não vai pagar a multa. Segue com você, Thiago Reis. O Fagner fora, é o jogão destaque da semana. E o Corinthians, que ontem empatou com o Juventude. Ô, Coringão, Copa do Brasil não. Aqui em Belo Horizonte nem pensar, Corinthians. A informação do Coringão com o Lucas Sanches, adversário do Cruzeiro na Copa do Brasil, Sanches. Tudo bem, Thiago? Um abraço para você, para os amigos que estão com a gente no Rádio Esportes. Corinthians se despediu do Brasileirão empatando por 1-1 em casa diante do rebaixado Juventude. Com esse resultado, o Timão terminou em 13º na Série A, 47 pontos, a princípio classificado para a Copa Sul-Americana. O time em campo totalmente reserva. Muitas mudanças, pensando justamente neste jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro. A delegação chega a Belo Horizonte amanhã, no fim da tarde, e o técnico Dorival Júnior tem duas preocupações importantes. Meia Rodrigo Garro está se recuperando de um estiramento muscular, ficou de fora das últimas 2 rodadas do Brasileirão, mas está em recuperação avançada no CT e pode ser relacionado. O Yuri Alberto, por sua vez, também está com um problema muscular e outro no pubis. Esse deve ser desfalque mais uma vez. Com esses dois possíveis desfalques ou confirmações, Corinthians aí já se preparando de olho para essa partida importantíssima contra o Cruzeiro. Timão vai em busca do tetra da Copa do Brasil, além, é claro, de uma vaga para a próxima edição da Libertadores. Thiago. Boa, obrigado Lucas Sanches. Ale Oliveira, o foco voltando agora para a Copa do Brasil. Como chegam Corinthians e também Cruzeiro para esse jogo? Cruzeiro em casa, com o Mineirão lotado, sou mais Cruzeiro, viu, Ale? Muito mais, né? Que o fato de ser mata-mata, com o Corinthians decidindo lá na Neoquímica Arena, diminui um pouco o favoritismo do Cruzeiro, mas é inegável, né? Que o Cruzeiro tem mais time, tá jogando mais bola, a campanha no Brasileiro já retrata isso, o último confronto entre eles, o 3-0 que o Cruzeiro meteu no Corinthians também, o fato do Corinthians conviver com vários problemas nessa temporada, né? A gente viu os de lesão, né? Que são muitos, durante todo o ano, mas problemas políticos, atraso de salário, essa questão do Depay que divide muito a turma lá do Corinthians, o elenco principalmente, porque ele tem várias mordomias, um salário altíssimo, o maior salário do futebol brasileiro, né? Desproporcional, e ele nem sempre está à disposição, poucas vezes tá. Então, o Dorival que está na Berlinda também, muita gente falando lá no
na imprensa de São Paulo que se o Dorival não ganhar a Copa do Brasil, não é que chegar à final não, ele não continua para a próxima temporada. Então assim, o Cruzeiro tem várias vantagens, mas muitas vantagens, mas a gente tem que respeitar a camisa do Corinthians e essa condição do mata-mata. Mas em condições normais de temperatura e pressão, o Cruzeiro tem mais time, tem mais elenco coletivamente. Hoje tem um banco também que pode servir e ajudar o Léo Jardim. Então, assim, existe uma vantagem que a gente não pode negar do Cruzeiro para esses dois confrontos. Não estou falando nem só de quarta-feira, mas para a junção dos dois jogos, né, Thiago? É isso, a Itatiaia na cola do Cruzeirão, claro, na corrente positiva, por uma grande vitória do Cruzeiro quarta-feira, com o Mineirão lotado, dando uma penosa ali pra sorte dele, acho que a bola bateu na trave, né? Sim. Mas ia ser um frango e o Cruzeiro tem um... Valeu demais por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!